Foi. Oi, tudo bom, pessoal? Hoje eu estou aqui convidando uma pessoa super especial para o direito ambiental, que é o professor Talden Farias. O professor está lá na Paraíba, está lá pertinho do município de João Pessoa. O professor Talden é uma referência para a gente, está aí na nossa bibliografia básica, até assim, ó, deixei aqui separado para vocês, aqui, ó, livrinho do professor Talden, para vocês darem uma olhada. Observem que o meu está assim, ó, e essa é a nova edição, né? O professor Talden é doutor em recursos naturais, é doutor em Direito, é professor na Universidade Federal da Paraíba e é professor na Universidade Federal de Pernambuco também, né, Talden? Exato. Hoje a gente vai pedir para o Talden conversar um pouquinho com a gente e de antemão já agradeço, porque a gente sabe que a gente está numa situação super singular, né, da história, né, eu acho, né, a gente está vivenciando um período histórico. Confesso que eu não sei se eu gostaria de estar vivenciando esse período histórico, mas de fato a gente está vivendo um momento de transformação, um momento bem difícil, né, para a gente enquanto civilização. E o professor Talden vai conversar um pouquinho com a gente sobre um tema que há pouquíssimo tempo ele fez uma publicação no Conjur, que é o Termo de Ajustamento de Conduta e Celeridade Processual. Né? Depois eu até vou colocar o link ali à disposição. Então, o professor Talden vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa temática, né, que saiu, né, que acabou originando esse artigo que ficou super bacana. Né? Tá contigo aí, então, Talden. Bom, queria agradecer o convite, Fernanda, para tecer aqui algumas palavras aqui para a sua turma, dizer que é um prazer poder fazer essa interação, né, essa interação Paraíba-Rio Grande do Sul. Aliás, tem um juiz aqui do Tribunal da Quinta Região, ele diz, olha, sempre que o paraibano se reúne com o gaúcho, né, a gaúcho, ele diz, às vezes acontecem revoluções. Né? É verdade. Ele disse, ou então às vezes acontecem paixões, porque no caso dele ele se casou com a gaúcha, né? Então, bom, eu espero que no nosso caso a paixão aqui é a paixão pelo direito ambiental, né? Que é algo comum aqui meu, da Fernanda e de vários outros amigos, né? Então, queria dizer que é um prazer. Bom, eu escrevi essa última coluna do Conjur, né, na coluna Direito Ambiental, Ambiente Jurídico, sobre o termo de ajustamento de conduta, o TAC. E é um tema que eu já trabalho há muitos anos, né, porque quem atua como advogado na área de direito ambiental, seja do empreendedor ou como advogado do próprio órgão ambiental, vez por outra se depara com o instituto do termo de ajustamento de conduta ou do termo de compromisso. Então, é algo diário, algo cotidiano da realidade do Ministério Público, da realidade dos órgãos ambientais, da realidade dos advogados ambientais. Né? Então, as pessoas comentaram muito, então, o texto repercutiu bastante, exatamente em razão do caráter prático. Então, a discussão aí é uma discussão essencialmente prática, porque o Instituto ele foi criado, ele está previsto na Lei da Ação Civil Pública através de uma modificação posterior que alterou o CDC e a Lei da Ação Civil Pública. Na verdade, o título terceiro do CDC e a Lei da Ação Civil Pública formam aquilo que a doutrina chama de microsistema processual coletivo brasileiro. E aí a gente tem o Gregório Assagra, o Aloysio Castro Gonçalves, o Hermes Anetti, o Fred Didier, temos vários outros grandes estudiosos do processo coletivo. E o TAC ele é um instrumento extraprocessual de processo coletivo, porque, em regra, o objetivo dele é exatamente impedir a propositura de uma ação civil pública. Então, você chama o empreendedor na área do direito ambiental, mas não só, né, porque o TAC ele pode ser aplicado em qualquer direito difuso e coletivo. Então, direito do idoso, direito da infância e juventude, direito do consumidor, vigilância sanitária, questões ambientais, enfim. Então, não há restrições desde que a matéria seja tida como direito difuso e coletivo. Né? Então, a ideia é exatamente o seguinte, olha, eu vou propor uma ação judicial. Muitas vezes o Ministério Público, somente ao propor uma ação judicial, ela já gera um desgaste na imagem do empreendedor.
Além do mais, aquela ação judicial ela pode ser provida, certo? E o empreendedor ele tem uma condenação no pagamento de multa, obrigação de fazer, obrigação de não fazer. Então, muitas vezes é mais fácil compor com o Ministério Público, certo? Ou com o órgão ambiental, no caso, e assumir determinadas obrigações dentro de um determinado período de tempo, e aí você, por fim, aquela contenda, certo? O título, o TAC, ele é um título executivo extrajudicial, ou seja, ele vale como se fosse uma sentença judicial, certo? Então, o que é que acaba cortando no caminho também, né? Exatamente, porque, na verdade, é o seguinte, se o camarada não cumpriu, o órgão legitimado ele vai simplesmente executar. Não tem mais processo de conhecimento. Você vai simplesmente executar e exigir o cumprimento daquela obrigação. Então, nesse sentido, é por isso, inclusive, o título ele foi alterado pelo pessoal do Conju, né? Essa celeridade processual eles se colocaram, né? Mas, de fato, esse é o grande aspecto dele, permitir essa celeridade. Em regra, o TAC ele é extraprocessual, mas nada impede que ele seja firmado com um processo judicial em curso e, obviamente, se há um processo judicial em curso, esse TAC terá de ser necessariamente homologado em juízo para poder ter todo o seu valor. Bom, mas vamos lá. Isso se enquadra dentro dessa sistemática de acordos de transformação de penalidade ou para evitar a penalidade, mediação, arbitragem. Então, a ideia é a gente resolver conflitos sem recorrer ao Poder Judiciário. Eu até sempre brinco com meus alunos dizendo o seguinte, a gente não pode impunemente, graciosamente, desrespeitar aquele princípio bíblico sagrado, né? Que é a questão não acionarás a santa máquina judiciária em vão. Então, se a gente pode resolver de outras maneiras, por que sobrecarregar o Poder Judiciário, né? Não há sentido. Outra coisa, Fernanda, quando a gente celebra um TAC, não é apenas o trabalho do Ministério Público que a gente está diminuindo, né? Ah, não, o Ministério Público fez um acordo, então não vai ter, acabou o inquérito civil, não vai ter mais ação civil pública, resolveu o problema. Não, mas é um processo judicial a menos, lá no Poder Judiciário, né? Muitas vezes é um processo administrativo também, a menos no órgão ambiental, no órgão de defesa do consumidor, na vigilância sanitária, etc, etc, etc. Então, a gente tem que pensar não só a partir do sistema do Poder Judiciário, mas vendo o sistema jurídico de maneira mais ampla, a ponto até de muitas vezes inserir nessa equação a atuação dos órgãos administrativos, porque eles são desonerados. Então, existe uma economia em termos de tempo no desfecho daquele problema, certo? Como também uma economia processual de dinheiro, de recursos humanos para os órgãos administrativos e para o próprio Poder Judiciário. Então, isso aí é uma equação que tem uma importância tremenda e que tem que ser considerada. O outro ponto também que eu queria destacar aqui é o seguinte, é que o TAC ele não tem o Ministério Público como único legitimado, que muitas vezes a gente sempre, em matéria de direitos difusos e coletivos, a gente sempre lembra o Ministério Público porque ele é um legitimado universal para a defesa desses direitos, ele foi encarregado expressamente pela Constituição Federal para a defesa dos interesses difusos e coletivos, né? Então, é natural essa lembrança. Porém, a Lei da Ação Civil Pública, ela coloca todo e qualquer órgão público legitimado, certo, para a interposição da ACP, como legitimado para o TAC, de tal maneira que só não podem celebrar TAC as associações civis, sem fins lucrativos, e as fundações privadas. Até as sociedades de economia mista e as empresas públicas, elas podem celebrar TAC em matéria que seja do seu interesse, tem que ter pertinência temática, que seja interesse difuso e coletivo, e também desde que ela não concorra em condições de igualdade no mercado econômico, certo? Então, esse é um diferencial que, por exemplo, o Banco do Brasil não pode ter em matéria de direito econômico como algo que vai desequilibrar o jogo com os outros bancos. Agora, por exemplo, uma sociedade de economia mista, que seja uma empresa de companhia de água e esgoto, que tenha um monopólio natural,
aí ela pode fazer, sim, uma empresa pública, ou às vezes até uma sociedade de economia mista, tem um monopólio natural, uma questão que tem a ver com a sua finalidade de atuação, por exemplo, qualidade da água, às vezes até uma invasão, né, construções na beira do reservatório, né, o questão de direito do consumidor, de vigilância sanitária. Então, tem que ter essa pertinência temática. A lei também ela fala dos órgãos sem personalidade jurídica, cujo intuito foi inserir a Defensoria Pública, as secretarias de meio ambiente, as secretarias, às vezes são secretarias de defesa do consumidor, normalmente são PROCONs, que não têm personalidade jurídica e que, portanto, têm legitimidade processual para celebrar TAC também. Inclusive, a Defensoria Pública ela obteve o reconhecimento junto ao Supremo Tribunal Federal de sua legitimidade universal para propor ações civis públicas. Então, ela também é uma legitimada universal. Foi uma discussão grande essa, né, com a Defensoria, né, Talden? E demorou um tempinho. Exatamente, uma briga muito grande com a associação do Ministério Público, né? A ministra Carmen Lúcia foi a relatora. Eu particularmente, concordo com a decisão, achei correta. Eu acho que não deveria ser, de fato, algo exclusivo do Ministério Público, certo? Acho que realmente não deveria ser. Inclusive, eu tenho o maior respeito, a maior admiração pelo Ministério Público, né? E, enfim, mas a Defensoria, lá em Minas Gerais, no caso de Brumadinho, teve uma atuação maravilhosa, celebrou um TAC que pôde garantir a solução das questões emergenciais ali. Porque, assim, as pessoas não podem esperar o desfecho de uma ação civil pública. Não podem esperar, muitas vezes, sequer a apreciação de uma liminar. Então, o TAC ele permite você chegar aos finalmente, direto. Né? Permite você... evidentemente, existe toda uma negociação por trás disso. Né? Então, por exemplo, eu tenho... minha fábrica está funcionando com alguma irregularidade, então eu disse, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um TAC aqui, eu vou pagar uma multa, eu vou dar uma contrapartida e eu vou ter 4 meses para me adequar. Porque muita gente questiona, não, o TAC está dando aí uma espécie de licença para matar 007, né? Não, o TAC é um direito indisponível. Então, as partes só vão poder dispor disso processualmente, materialmente não. Mas Fernanda, o que é que acontece? Às vezes, o TAC ele legitima uma situação. Olha, eu estou sem licença ambiental, então você faz um TAC considerando a importância econômica, social daquela atividade. Então, você viabiliza que ele se regularize dentro de um determinado período de tempo, porque ele vai ter um cronograma a cumprir e seguindo determinadas obrigações. Então, ele tem que cumprir determinadas obrigações. E se ele não cumpre, aí ele vai ter que arcar com as consequências. Então, ele vai perder o benefício que ele teve, certo? Ele vai perder o benefício que ele teve e ele vai arcar com uma penalidade, que é a chamada cláusula penal. O TAC ele tem determinadas formalidades, então, a qualificação das partes, o seu período de validade, as suas condições, o estabelecimento de etapas, né? Ele pode, dependendo da complexidade da matéria, ele pode ser feito por etapas. Então, um cronograma de atuação ali, de resolução. Exatamente, o cronograma de atividades. E também tem que colocar o seguinte, certo, mas e se eu não cumprir? E aí? Então, você tem que arcar e tem lá uma questão contratual. Então, vai ter lá a cláusula penal e vai ter uma multa, vai ter a perda de um direito, uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer. E aí o órgão executor, que pode ser o Ministério Público, pode ser a Defensoria, não necessariamente, isso é importante dizer, é quem tomou o TAC, mas os outros legitimados eles podem executar, certo? A obrigação. Então, ele simplesmente vai executar e não vai ter processo de conhecimento. A única forma, de fato, de você não cumprir essas obrigações é você mostrar um caso de força maior. Olha, teve uma quarentena geral em razão de uma pandemia, então não tinha como eu cumprir essa condicionante. Ok,
né? Então, algo fora do comum, né? A parte ficou de fazer, mas, enfim, houve um acidente, houve um colapso financeiro, isso tem que ser analisado caso a caso, mas a grande questão é essa, que você tem um final, né? Tem um desfecho, e esse desfecho pode ser parcial. Então, por exemplo, se o Ministério Público ou a Defensoria está questionando 3 itens, certo? E a empresa resiste quanto ao item, então pode ser feito um TAC parcial. Não, tudo bem, então vamos acordar em relação a esses 2 itens. O outro a gente discute. E eventualmente pode ser feito um TAC complementar, um TAC subsequente, ou pode ser proposto uma ação judicial, certo? Então, por quê? Porque, de qualquer forma, se já há uma parte incontroversa, não há por que você paralisar. Não, olha, a discussão tem que contemplar 100% das questões. É um contrassenso, porque o TAC ele se enquadra nessa ideia de instrumentalidade das formas, instrumentalidade processual. Ele tem que ser funcional. Então, se as pessoas acordaram em relação a um determinado item e ao outro não, então vamos celebrar o TAC em relação àquilo, certo? Olha, eu trabalhei durante vários anos como chefe da assessoria jurídica da Secretaria de Meio Ambiente do município de João Pessoa. E eu participei da celebração de vários TACs, né? A gente usava na época essa terminologia, né? Que, na verdade, o que a gente fazia, tecnicamente falando, era um termo de compromisso. Eu vou falar em seguida disso daí. Então, o primeiro TAC / termo de compromisso que eu atuei foi uma empresa que estava fazendo um condomínio fechado em João Pessoa e que contratou uma empresa para fazer a terraplanagem do solo. Então, essa empresa, a atividade foi embargada e multada. E a multa era, não me lembro o valor, acho que era R$20 mil, ou era R$30 mil, era um empreendimento de um porte razoável. Isso aí foi 2005, né? Então, o empreendedor compareceu à secretaria, depois de ter a obra embargada, e disse, olha, de fato, eu não pedi a licença ambiental. Então, eu estou errado. Ele disse, agora, eu tenho um contrato com a empresa que vai fazer a terraplanagem, eu estou pagando. Ele diz, então, o que é que acontece? É mais caro para mim. Ele disse, ou seja, ele queria pagar a multa, poder terminar a terraplanagem. Então, ele não estava discutindo a multa. Então, foi feito um TAC nesse sentido. Ele pagou a multa, obteve o direito a concluir a terraplanagem, mas ele se comprometeu a dar entrada em toda a documentação do licenciamento ambiental dentro de um determinado prazo. E, de fato, ele se regularizou, né? Então, para ele foi bom, foi uma oportunidade de se regularizar. Antes de ele concluir a terraplanagem, o setor técnico foi ao lugar, fez um relatório, porque é preciso avaliar se não tem ali um corpo hídrico, um rio, uma vegetação de Mata Atlântica, algo que não poderia ser feito. Porque também é o seguinte, o TAC ele não lhe permite fazer algo que é proibido pela legislação. Então, eu não posso desenvolver aquela atividade na beira do rio, certo? Eu não posso desenvolver. Então, o TAC não vai poder permitir que você faça aquilo. O TAC, na verdade, ele é um caminho para você migrar da situação de irregularidade ambiental ou consumerista, enfim, para uma situação de regularidade. Então, essa é a ideia, né? Então, bom, mas olha só. Em tese, o Ministério Público ele não tem poder de polícia. Então, ele não pode multar, não pode embargar. Tinha um promotor amigo meu do Recife que sempre dizia, o Ministério Público ele tem 2 poderes, o poder de pedir e o poder de pedir. Então, ele pede às partes para que sigam a recomendação, ele pede às partes para que assinem o TAC, e se as partes não quiserem, já que o TAC é um ato voluntário, né? Ninguém pode ser obrigado a assinar um TAC, já tem decisões no STJ, inclusive uma decisão belíssima do ministro Fux, que se a parte comprovar que ela foi intimidada pelo Ministério Público, ou pela Defensoria, ou pelo órgão ambiental,
aquele TAC é nulo, porque a marca dele é a voluntariedade. E é por isso que o TAC ele tem um grau de cumprimento muito maior do que o pagamento das multas. Quem faz o acordo, normalmente, honra com o acordo, certo? Enquanto que, por exemplo, as multas do IBAMA é um percentual muito pequeno de efetividade, de pagamento, né? Então, muito mais colaboração, né? É mais atividade colaborativa mesmo quando tu tem o ajustamento do que quando tu tem ali, né, fiscalizado, autuado pela infração, né? exatamente, perfeito. Eu acho que a ideia é essa, né, de colaboração, até porque as partes elas vão definir ali o que vai ser feito, como vai ser feito, quando vai ser feito. Então, sendo um acordo, os dois abrem mão de alguma coisa. Agora, você não pode abrir mão, no final, a parte tem que estar regularizada, essa é a ideia, certo? Então, normalmente, as partes, até por ser um título executivo extrajudicial, as partes cumprem as suas obrigações. Em regra, o grau de efetividade é muito grande. Eu já trabalhei em órgãos ambientais e, de fato, o percentual de pagamento de multa é muito pequeno, né? E comparado ao percentual de pagamento, né, de cumprimento dos TACs, a diferença é absurda. E eu atribuo a isso justamente esse caráter de voluntariedade. As pessoas estão fazendo porque querem. Então, elas querem um prazo, elas querem determinadas condições. Poxa, ninguém faz um TAC brincando, né? E, evidentemente, tem as questões formais. Então, o TAC tem que ser assinado pelo representante legal da empresa ou por alguém que tenha uma procuração específica para assinar aquele documento por parte da empresa. Ele tem que ter o seu extrato publicado, ele tem que estar disponível pela internet, no seu extrato. Então, tem algumas condições que têm de ser cumpridas, certo? Além, é claro, que para mim a condição mais importante é essa questão da multa, né? Tem que ter a multa. Então, por exemplo, às vezes no TAC você consegue um determinado benefício. Se você tomou o tempo de todo mundo e a coisa volta ao passo anterior, então vai valer a pena você assinar o TAC sem cumprir. Então, não pode ser, você tem que arcar com a penalidade, certo? Porque se você descumpre, você vai pagar uma multa, vai ter uma determinada obrigação. Então, é natural que assim seja. Mas olha só, eu estava falando, Fernando, que o Ministério Público não tem poder de polícia. Tem até alguns promotores que acham que tem, né? Assim, promotor manda fechar o posto de gasolina, né? Mas, na verdade, não tem nenhuma lei isso daí. E aí, o que é que acontece? Em tese, existe uma diferença entre TAC e termo de compromisso. O termo de compromisso ele se presta à regularização na esfera administrativa no âmbito dos órgãos ambientais, certo? Enquanto que o TAC ele se presta à regularização na esfera civil por parte do Ministério Público. Há autores que fazem essa diferença, é uma diferença que é mais ou menos aceita. Tem gente que entende que na prática seria a mesma coisa, porque teriam as mesmas obrigações, enfim. Então, mas em regra, certo? Existe esse debate, existe essa diferença doutrinária. Se a gente pegar o termo de compromisso da Lei 9.605/98, a gente vai ver lá claramente a ideia de regularizar o licenciamento ambiental, de regularizar uma multa. Então, ele tem uma feição muito mais na esfera administrativa do que na esfera civil. E, por outro lado, o Ministério Público e a Defensoria têm uma atuação mais focada na esfera civil, né, do que não tem atuação na esfera administrativa, não são órgãos de poder de polícia. Então existe essa diferença, né? Bom, então, para mim, a grande vantagem é essa, é a celeridade, é a disponibilidade das formas, é até uma certa informalidade, que também contribui para a negociação. Então, porque assim, no processo judicial a gente tem um prazo, a gente tem um momento de requisitar as provas, a gente tem a decisão, tem o conteúdo da petição inicial, aí depois da contestação, a delimitação no objeto. Então, o TAC a gente tem uma certa informalidade que beneficia a negociação. Muitas vezes você, no âmbito do inquérito ou da negociação, a gente inclui determinadas coisas que originalmente não se faziam presentes, a gente exclui determinadas coisas que originalmente estavam ali. Então, isso acaba dando margem
há uma facilitação. E a ideia que nós temos é exatamente uma justiça negocial, porque o Poder Judiciário ele é lento, ele é amarrado, ele é burocrático. O TAC ele trabalha muito com questões técnicas. Hoje ele é usado, inclusive, pelas agências reguladoras de maneira muito enfática. Então, para discutir questões técnicas com o Ministério Público, com as agências reguladoras, com órgãos técnicos, como o IBAMA, Instituto Chico Mendes. Então, a coisa acaba tendo uma resposta muito melhor e muito mais efetiva. Então, eu, particularmente, na condição de advogado, eu sempre tento buscar uma solução negociada, a não ser quando, de fato, não há como se chegar a um meio termo, mas eu entendo que a solução negociada é a melhor solução, é a solução mais rápida, mais barata, mais efetiva. Então, eu sou um grande defensor, um grande entusiasta do TAC, eu acho que tem que ser usado, acho que tem algumas questões que podem ser aperfeiçoadas. Por exemplo, o professor Paulo Afonso Leme Machado, ele fala que muitas vezes são tomadas decisões importantíssimas no âmbito de uma sala de escritório de um promotor de justiça. Ele diz que aquilo afeta a cidade inteira, o estado inteiro, às vezes o país inteiro, né? Então ele acha que a nossa legislação ela garante a transparência e o acesso à informação depois de o TAC ser celebrado, certo? Então ele entende que antes deveria haver uma consulta. Eu concordo com ele. Eu acho que às vezes existem TACs que são tomados sem o necessário amadurecimento. Então seria interessante haver, ainda que fosse uma consulta digital, uma disponibilização digital, a consulta aos órgãos técnicos com expertise naquela área, né? Então eu acho assim que existem coisas que podem ser aperfeiçoadas, mas são coisas pontuais. De maneira geral, o instrumento funciona e funciona muito bem. Então eu entendo que é um excelente instrumento. Hoje em dia a gente sabe que a ação civil pública é um excelente instrumento processual de defesa dos interesses meta-individuais, mas a gente sabe também que na ação civil pública, quando a gente não consegue eliminar, a gente que eu falo, né, o autor, né, o Ministério Público, a Defensoria, o órgão ambiental, a associação, enfim, então aquela ação ela normalmente é de tramitação muito lenta, muito demorada, e praticamente fica uma ação inócua se ela não tem uma decisão liminar, uma tutela de urgência concedida, certo? Então, o TAC hoje em dia ele tem muito mais sucesso, tem muito mais efeito do que as ações civis públicas. Eu poderia até dizer que ele é o grande instrumento processual, embora na verdade ele seja um instrumento extraprocessual. O grande instrumento processual / extraprocessual em matéria de interesses meta-individuais é o TAC, né? E quando eu falo TAC, eu falo o TAC e os seus congêneres, né? Termo de compromisso, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a LINDB, faz referência ao acordo também. Nós temos a lei do CAD, faz referência a acordo. Temos várias leis hoje em dia que fazem referência a acordo. A ideia, inclusive, é que a administração pública promova a negociação, a mediação, a arbitragem. Então, a gente está tentando sair daquela ideia de que o Poder Judiciário pode resolver tudo. E não, né? Só em último caso, né? Então, Fernanda, eu acho que é um instrumento muito legal, que tem muita efetividade, que deve ser aperfeiçoado nesse quesito da transparência, mas que ele tem funcionado muito bem, certo? Tem funcionado muito bem. Até eu costumo dizer que o advogado na área ambiental, né, pelo menos ali, né, na minha concepção, a atuação, a força maior é na esfera extrajudicial, né? É nesse espaço e é em mesa de negociação. Se a gente não está preparado para o diálogo, para a conversa, para trabalhar nesse espaço colaborativo, a gente não avança, né? E dentro Exato. Na área do direito ambiental, acho que tu pontuaste ali muito bem, né? A questão daqui a pouco tornar inócua, inefetiva uma ação civil pública, em razão de eu não ter conseguido uma decisão liminar protetiva. Eu quero proteger o ambiente que fosse ali, estou trabalhando na esfera da proteção de um dano. Não consigo parar aquilo ali. É uma ação que hoje, para nós aqui, né, no nosso cantão aqui,
a gente está levando ali, às vezes, 10 anos, 12 anos para uma sentença, né? E aí, se a minha preocupação é proteção, se foi, né? Se eu não conseguir algo efetivo no início, né? E esses espaços colaborativos, na verdade, acho que vão ser a grande sacada, né? Para a gente conseguir, de fato, dar efetividade à proteção, né? Exato, exato. Perfeito, perfeito. Olha, um outro exemplo que teve foi o caso lá da Braskem, de Maceió. 3 bairros inteiros da cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, estavam afundando em razão da extração do sal-gema, que é um minério, por parte da Braskem, que é uma empresa que pertence à Petrobras e à Odebrecht. E, evidentemente, existe uma ação civil pública em tramitação na Justiça Federal, mas por meio de acordos, de termos de ajustamento de conduta com a Defensoria Pública, a empresa celebrou acordos com todas, não sei se foram todas as partes, mas com a imensa maioria das partes, exatamente pondo fim aos embates do ponto de vista dos direitos individuais homogêneos. Então, nesse sentido, ele assim tem uma efetividade muito grande. Imagina esse pessoal todo entrar na justiça, execução, não sei o quê, né? Então, assim, eu particularmente concordo com a sua afirmação. O bom advogado em matéria ambiental é o advogado negocial. Ele negocia com o Ministério Público, ele negocia com a Defensoria, ele negocia com o órgão ambiental. Ele não é um bom advogado na área ambiental, pelo menos é o que eu penso, aquele advogado da contenda, que tudo quer levar ao Poder Judiciário, que tudo quer brigar, tá entendendo? Então, ele tem que resolver o problema e aí gerar satisfação para o próprio cliente. E a resolução rápida é exatamente a resolução negocial. Não, eu concordo contigo, né? Esse comportamento belicoso, né? De tudo virar uma ação judicial e tudo resolver os seus direitos na justiça, eu acho que ele não tem, ele tem fim, né? Ele tá daqui para baixo, né? Mas, poxa, Talden, muito obrigada mesmo. Imagina, eu agradeço, é um prazer estar com você virtualmente, né, com sua turma, tá? E para mim é um grande prazer, adoro discutir isso, enfim, para mim é um prazer, né? E engraçado. Eu recebi uma mensagem ontem dizendo que eu era um promotor, um promotor de justiça disfarçado, né? Mas é exatamente, Fernando, essa ideia. Porque para lidar com direito difuso e coletivo tem que ser do Ministério Público. Não, o advogado pode, o defensor pode, nos órgãos administrativos também a gente pode fazer isso. Então, com todo respeito ao Ministério Público, né? Mas muito bom, muito bom. Fico muito feliz, viu? Olha, te agradeço muito. Eu renovo aqui, né? Poder estar contigo, porque a gente sabe, né, que tem que estar em casa com as crianças, estar em casa a família inteira, tem que se afastar um pouquinho desse convívio todo, nessa função que está tão difícil, né, para estar aqui com a gente. Te agradeço muito mesmo, Talden. Muito, muito obrigada. Imagina, prazer foi meu. Beijo. Beijo.